Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial, aquilo que é relevante, sem inflexões. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a COP30 em Belém e a participação do Rio Grande do Sul. A nossa convidada é a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann. Engenheira florestal, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento do Centro Universitário Univates, doutora em Geociências pela Unicamp e cursou pós-doutorado também no Centro Universitário Univates. Ela trabalhou em vários projetos na área de infraestrutura, como estradas, pontes, usinas hidrelétricas, foi diretora da Secretaria de Meio Ambiente de Lajeado e entre 2019 e 2022 atuou como diretora-presidente da FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. E desde março de 2022 é secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. E desde 2021 representa o nosso estado, o governo do Rio Grande do Sul, todas as experiências da COP. Começou lá na Escócia e passou por outros países, as conferências do clima da ONU. Prazer, secretário, poder recebê-la. E eu já queria começar fazendo esse balanço, né? A semana passada a senhora esteve junto com o governador, foi um momento muito importante da COP, com a presença de vários atores. Que avanços nós podemos registrar até agora? A COP ainda continua essa semana, quando nós estamos gravando, continua, mas quais os avanços que a senhora pode registrar desse momento que a senhora viveu? Prazer estar aqui, Jairo, falar dessa história da COP. E acho que falar de quem esteve mesmo na COP, né? A gente tem visto muitas matérias e reportagens de pessoas que não estão lá na COP e a repercussão aqui, estado e mundo afora, desse momento importante para o Brasil. Então, acho que um dos primeiras questões assim que me chamou a atenção quando eu cheguei na COP de Belém foi que quando foi anunciado que o Brasil seria a sede da COP e que seria em Belém, nós ficamos muito preocupados com a questão de ser na Amazônia e de só se falar em Amazônia. Então, eu, por parte do Rio Grande do Sul, mas outros secretários estaduais e os governadores também, todas as oportunidades que nós tivemos com a presidência da COP foi de dizer que seja na Amazônia, mas que não seja uma COP só da Amazônia. Que a gente saiba aproveitar, assim como os outros países fizeram, e dar o espaço para esse nosso país gigantesco, esse país que é quase continental e que tem uma diversidade, tem vários biomas, enfim, deem o espaço para que se fale disso, porque as pessoas já vão estar tendo a vivência da Amazônia, porque quando faz a COP no lugar, se vive aquele lugar, mas que os espaços da COP eles fossem disponibilizados para a gente mostrar o Brasil e o Rio Grande do Sul. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos espaços nas discussões de como seriam as plenárias. Nós fomos chamados pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com a presidência da COP, para aderir a mutirões. Teve um mutirão do Código Florestal, que se remete ao Cadastro Ambiental Rural. Teve a Carta dos Biomas, cada bioma entregou uma carta à presidência da COP, nós participamos da Carta do Pampa e da Carta da Mata Atlântica. E quando nós chegamos lá, nós tínhamos esse espaço para falar dos biomas e o Rio Grande do Sul tem tido uma crescente oportunidade na COP. Em 2021 nós fomos muito timidamente, assim como outros estados, levamos alguns projetos que até hoje se perpetuam aqui dentro da pasta do meio ambiente, como preservação de campos, revitalização de bacias, que acontece aqui na região metropolitana, e nós fomos expandindo isso. Depois já de Glasgow, na COP que nós participamos em Sharm el-Sheikh, no Egito, na COP teve a primeira vez ter um dia da agricultura e a Secretaria de Agricultura do Estado participou pela primeira vez, falando de agricultura de baixo carbono, levando essa pauta adiante, nós também levando nossos projetos, principalmente o roadmap, que é o mapa das políticas públicas municipais para as mudanças climáticas, um projeto que nós tínhamos desenhado junto com a Associação Brasileira. E aí, quando nós chegamos em Dubai, nós já tínhamos tido a enchente nos vales. Então, nós já tínhamos um grande momento de impacto extremo, de evento extremo,
e nós já buscávamos meios de promover financiamento da recuperação e da adaptação para os vales. E tivemos reuniões com vários bancos, começamos a conectar as associações, principalmente a Associação do Vale do Taquari, para buscar essa adaptação, e aí veio a enchente de 2024. Então, quando nós participamos no Azerbaijão, em Baku, nós tínhamos recém saído da enchente. Inclusive, assim, houve uma avaliação, vamos ir ou não vamos ir, mas temos que ir, porque as pessoas estão... E aí vieram muitos convites para o Rio Grande do Sul, e a gente falava que antes de começar o podcast, né, as pessoas olhavam assim, olha lá, uma sobrevivente. E somos. É verdade. Somos sobreviventes. E toda vez que a gente volta e fala dos números, que são o número dos impactos, o número de perda de pessoas, mas o número de abrangência dessa catástrofe que foi de 2024 é algo maior do que quase todos os eventos climáticos que a gente vê que são demonstrados na COP. E ali nós estávamos com o primeiro boneco, vamos dizer assim, do Plano Rio Grande. E com essa vontade dizendo, nós vamos reconstruir, e costumo dizer também, a gente quer ficar aqui, a gente vai ficar aqui. E para ficar aqui a gente precisa estar adaptados. Então lá em Baku a gente falou do Plano Rio Grande e da adaptação que nós precisávamos, inclusive na agricultura, que tem sofrido uma série de eventos climáticos que o pior não foi a enchente para a agricultura, são as sequências de secas. Seca, né? Então falamos muito disso, e esse ano a gente já tem o resultado de 1 ano de Plano Rio Grande, dessa recuperação adaptada. Então a COP, ela tem essa curiosidade, como está o Rio Grande do Sul? Acho que essa é a pergunta mais respondida. E como é que está lá no Rio Grande do Sul? Porque todo mundo viu o Rio Grande do Sul devastado, arrasado, e hoje a gente já tem toda a nossa parte de transportes, enfim, tudo isso reestabelecido, e a COP foi um ambiente para a gente fazer isso. Então, a primeira impressão que nós levamos da COP é: havia espaço para os estados, para os biomas, para o Brasil como um todo, e para nós do Rio Grande do Sul, nós buscamos a participação em painéis para que a gente falasse disso, da importância da ciência, da importância do conhecimento técnico, da importância do planejamento da adaptação e dos custos da recuperação adaptada. Que não é o mesmo valor refazer uma ponte do que fazer uma ponte 15 metros mais alta. E o senhor sabe muito bem tudo que nós tivemos e repensamos nos municípios, e as próprias eleições trouxeram isso. Trouxeram planos de governo que olharam para a enchente, que olharam para a questão da necessidade da revisão do escoamento pluvial das cidades, planos de drenagem. Então, tudo isso já são respostas do Rio Grande do Sul, e nós buscamos painéis onde as pessoas estavam sedentas por essa informação. E não só puramente da questão do financiamento. Embora o financiamento tem sempre um espaço na nossa agenda, porque um dado interessante é que nós temos muitas linhas de financiamento para municípios com mais de 100 mil habitantes. Dos nossos 497, apenas 19 tem mais que 100 mil habitantes. O problema são os pequenos municípios. E eles geralmente têm menos condições porque tem menos técnicos. Então nós, enquanto Estado, nós estamos buscando esses espaços para ser o condutor do pequeno, que é onde acontece o problema e é onde tem as soluções, para um mundo que tem oportunidades e financiamentos. E intensificamos também a nossa participação da parcela agropecuária, porque recentemente nós lançamos o nosso primeiro inventário de emissões baseado em dados primários. Que o que significa isso? Não são estimativas, são dados da agricultura, são dados do consumo de combustíveis, são dados da parte da energia, e esse inventário ele trouxe uma redução de 27% das emissões líquidas, ou seja, do que se produz e o que consome de gases de efeito estufa, mas ele ainda tem a maior parcela, a parcela da agropecuária. Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente já conseguiu reduzir muito a questão do desmatamento. Então, num cenário mundial, a gente tem uma matriz de emissões para o mundo
que a maior parcela é a questão energética e por isso busca-se a transição, o uso dos combustíveis fósseis. Para o Brasil, a maior parcela ainda está na alteração de uso do solo, que tem relação com o desmatamento. E na sequência para o Brasil está a agropecuária, e no Rio Grande do Sul nós temos a maior parcela para a agropecuária, embora nós tenhamos uma ampliação na produtividade, o que significa que nós estamos crescendo a produtividade e não estamos crescendo a emissão, então nós estamos descarbonizando. Então, esses temas foram os nossos focos: o compromisso com a redução e a reconstrução adaptada. Secretária, a senhora falou aqui de 2 momentos muito importantes na COP na semana passada, que envolve o governo do Estado, a senhora, o governador, né? Um deles é essa parceria, esse protocolo com o BRDE, né? O BRDE apoiar essas cidades, né? Qual é o impacto disso? E, de outro lado, também essa questão da agricultura, né? Na AgriZone foi feita exatamente essa entrega para a Confederação Nacional da Agricultura e para a Farsul, que é a nossa entidade aqui da agricultura, exatamente desse inventário e também dessa questão da cadeia produtiva, da descarbonização, né? Qual o impacto dessas 2 questões? De um lado, o BRDE, os pequenos municípios, e essa questão, como é que o setor primário recebeu essa iniciativa? Bom, por parte do BRDE, é um acordo que nós assinamos para o uso de recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento. E esse acordo, ele prevê a execução do projeto, do plano de adaptação e também a implementação dele. Então, nós temos outros programas como o Adapta Cidades, que vai ensinar os municípios a fazer planos de adaptação. Essa parceria com o BRDE é para pegar municípios e executar planos de adaptação. Então, agora, na sequência, o BRDE vai abrir esse edital, nós vamos selecionar, não serão muitos municípios, porque ainda a agência francesa está vendo a disponibilidade do recurso, mas nós vamos executar planos de adaptação para municípios para que possam servir de modelo. Então, serão modelos aqui para o Estado. E aí, auxilia os demais depois também. Para poderem, exato, porque os planos, eles devem ser customizados, mas eles têm premissas básicas que são espelhos. Então, esse ponto com o BRDE e também a assinatura com a ONU Habitat para o Centro de Resiliência, ele vai naquela linha que nós estávamos falando da reconstrução adaptada e da continuidade dessa política que está prevista dentro do Plano Rio Grande, de nós podermos fortalecer os municípios, e que o governador tem muito forte essa vocação do Estado de nós estarmos atraindo. E a questão da entrega dos roteiros de descarbonização e do inventário de emissões para CNA e Farsul, ele trata especificamente de nós olharmos para a agricultura. Então, primeiro nós temos o inventário, a maior parcela está ali na agropecuária. Como é que 2 coisas precisam ser faladas nesse sentido? Primeiro, os dados que nós temos de emissões da agropecuária são baseadas em pesquisas que foram feitas no hemisfério norte. Então, nós já sabemos que os dados estão superestimados. Por quê? Porque aqui no hemisfério sul a gente tem um clima diferente, nós temos 2 safras, nós temos plantio direto, nós temos uma série de ações que são chamadas de agricultura de baixo carbono e que não tem o índice corrigido junto ao IPCC, que é o observatório que faz a avaliação e os inventários mundiais. Mas essa pesquisa está sendo desenvolvida pela Secretaria e depois nós podemos falar um pouco mais dela. E com relação às atividades agrícolas, existem várias ações que reduzem a emissão, que vão lá desde a aquisição da semente até a disponibilização do produto final lá no beneficiamento e no mercado consumidor. Então, junto com as federações, nós assinamos um acordo no âmbito do Fórum de Mudanças Climáticas do Estado e nós desenhamos a cadeia da soja, do arroz, da silvicultura e da pecuária de corte e de leite. Essas 5 cadeias foram desenhadas as suas etapas e aonde nós poderíamos substituir. Por exemplo, o combustível que eu vou usar vai ser biodiesel ou vai ser etanol em vez de ser o diesel fóssil. A semente que eu vou usar vai ser uma semente vinda de tal região. O fertilizante que eu vou usar vai ser um nitrogenado a partir do hidrogênio verde
amônia verde e não o tradicional. Então, a gente foi fazendo etapas de descarbonização dentro de cada uma dessas culturas. E esses roteiros foram entregues à CNA para que isso tenha uma visibilidade, uma replicação nacional, mas nós, obviamente, queremos começar aqui pelo Rio Grande do Sul. E aí contamos com a Farsul, através do sistema Senar, que dá essa consultoria, essa assistência técnica para o agricultor, para que eles nos auxiliem a incentivar o uso dessas práticas e também mensurar onde elas estão fazendo para a gente poder corrigir o nosso inventário. Então, esse é um trabalho que já tem quase 2 anos e a entrega foi uma entrega muito consistente e que nós acreditamos que, por exemplo, para o ano que vem, para a COP do ano que vem, a gente já vai estar com esse caminho, pelo menos o início dessa mensuração vai ser dado. E são caminhos de descarbonização, roteiros que servem para o grande e para o pequeno. Por isso que a FETAG também agora vai integrar, e ela já tem um acordo de cooperação com a Secretaria, só naquele momento ela não estava lá na COP, mas foram momentos importantes que garantem o compromisso da redução da emissão, assim como o Booking da Invest. Mas só para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão, a proposta ela reduz na cadeia da soja a neutralidade, né? Exato. E, por exemplo, na questão da pecuária, 72% e no arroz, 76%. Né? Então, é muito. Isso é muito significativo. Né? É muito significativo. E o setor foi positivo? A receptividade. A receptividade, por exemplo, hoje do setor agropecuário, o setor primário do Com estado? certeza. Eu acho que o setor agropecuário do país entendeu o quanto é necessário eles não só aderirem a essas práticas, mas mais do que isso, melhor comunicarem as práticas que fazem. O plantio direto, por exemplo, é feito por todos os agricultores. E é muito importante. E é muito importante, incorpora todos os nutrientes no solo e a própria rotação de culturas ou 2 safras por ano, isso reduz significativamente. Por quê? Porque nós temos plantas fazendo fotossíntese o tempo todo. Então, nós temos captura de CO2 o tempo todo. Só que nós não falamos disso. Então, quando começou a se falar isso lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, alguns países ficaram meio reticentes, porque eles não fazem isso. Enquanto que nós praticamos e isso não é mensurado. Uma maneira bem fácil de visualizar é a pecuária confinada ou a pecuária extensiva. Se a gente tem vários animais bovinos ou equinos, ou enfim, que estão confinados, eles estão emitindo e eles têm pouca pastagem no confinamento. Eles, inclusive, nem pastam, eles recebem o alimento. E aqui a gente tem pesquisas muito, muito longínquas da questão de nós termos um ajuste de carga por hectare, então número de cabeças por hectare, e a altura do pasto que nos garante quase neutralidade, ou às vezes até abaixo disso, emissão negativa. Então, isso precisa ser falado, divulgado e precisa entrar lá nos índices do observatório e do próprio IPCC para que nós possamos comprovar a nossa eficiência e aí depois, no futuro, espero que não muito, no futuro próximo, a gente agregue valor a isso. Sim, porque esse boi é verde, né? Esse arroz é verde. Então, nós precisamos agregar valor a isso, mas não tem como agregar valor se a gente não conseguir quantificar. Então, a agricultura de baixo carbono, se não me engano, ela é de 2010, essa prática. E foi assumida pelo governo federal e desenvolvida nos estados do Sul, aqui Rio Grande do Sul e Paraná. Mas não existem dados ou quantidade de dados da quantificação disso. Porque não adianta só falar que faz agricultura de baixo carbono. Tem que dizer, eu emito tantos % ou menos, ou aqui essa carne é carbono neutro. Isso abre mercados. E é nesse ponto que a gente tem a conexão da Secretaria da Agricultura com a do Meio Ambiente, não só tirando aquela raiva mútua que se criou, certamente por aqueles que não operam nem a agricultura e nem o meio ambiente, mas buscando uma valorização das boas práticas aqui no Estado. Secretária, a senhora falou sobre a cooperação, né? A senhora e o governador firmaram uma cooperação com o Escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastres, né? Para a criação de um Centro Estadual de Reconstrução Resiliente. A senhora
fez referência a isso. Qual é o papel desse centro? O que isso traz de inovação para o Rio Grande do Sul? Bom, essa cooperação ela foi assinada entre o governo do estado através da Secretaria de Reconstrução. Nós participamos da Secretaria do Meio Ambiente porque no Plano Rio Grande todos participam. Mas esse centro de referência, ele usa tudo aquilo que nós mencionamos antes das nossas vivências, né? Então, nós estamos criando modelos, e eu viajei junto com outros secretários, com o governador, por vários países, vendo como fizeram para se recuperar, não só de enchentes, mas de tornados, enfim, de furacões. E o que a gente vê é que esse aprendizado ele é um aprendizado a longo prazo. Então, nós temos que desenvolver técnicas, e no próprio centro de apoio a desastres que eu estive, tanto em Nova York como em Washington, quando a gente fala de 95% do estado atingido ao mesmo tempo, não existe nenhum um exemplo de algo que tenha acontecido nessas proporções. Teve essa grandeza, né? Essa grandeza, dimensão, né? E essa grandeza ao mesmo tempo, né? O governador menciona sempre, nós não tivemos uma enchente, nós tivemos várias enchentes. Porque começou com a enchente nos vales, que foi muito violenta, e veio passando até chegar aqui na região metropolitana, que chegou de uma forma mais branda em alguns pontos, mas que foi destruidora e ela permaneceu muito tempo. Então, ela causou problemas temporais que não tiveram em outros locais. Então, são enchentes diferentes. Mas esse centro, então, ele vai objetivar que a gente possa escrever essa história e, mais do que isso, que a gente desenvolva mecanismos de rápida resposta. E o senhor mencionou isso, questão locacional aqui do Rio Grande do Sul. E eu reforço, a gente quer ficar, né? Então, se a gente quer ficar, a gente vai ter que se preparar. Então, esse centro, ele é um centro que vai buscar a nossa experiência e tudo aquilo que a gente desenvolveu na hora, no calor da hora, e que deu certo ou que não deu certo, para que a gente possa melhorar os nossos protocolos e, no futuro, também virar um centro de excelência que possa exportar isso, porque os eventos climáticos, infelizmente, eles não acontecem em um lugar só, eles estão acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a própria COP, eu participo de COPs há anos, e primeiro sempre se falava em redução de emissão e mitigação. Como é que eu vou emitir menos ou como é que eu vou compensar aquilo que eu estou emitindo? De uns tempos para cá, a adaptação e a resiliência virou essa chave. As pessoas entenderam que a sobrevivência da espécie humana depende dessa adaptação e resiliência, porque nós temos as ações que nós fazemos, elas não têm, por exemplo, o Rio Grande do Sul reduziu 27% das emissões líquidas. Isso significa que aqui nós não vamos mais ter enchentes? Não, não significa isso. Porque a ação, ela vai ser local, mas se não for um compilado de todos, a gente tem esse prejuízo. E nesse sentido, a gente tem que fazer reflexões assim importantes. Por exemplo, o Brasil representa, nas partes, a emissão, menos de 5% da emissão global. E o Rio Grande do Sul, menos de 3% do Brasil. Então, eu sempre acho importante a gente refletir isso, porque as pessoas pensam, isso é nossa culpa, é por isso que isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e acho que os eventos climáticos, eles demonstram a importância da coletividade, mas mais do que isso, o que nós, enquanto seres humanos, vamos fazer para nos adaptar e permanecer mais tempo? Então, é isso que a gente busca com essas políticas todas. Secretária, a senhora fez referência também, o governador entregou um portfólio, um booking, né, com um conjunto de projetos para a transição energética, né? Isso é um investimento aí na ordem de 57 bilhões. Como é que as pessoas que lá estavam, provavelmente nós tínhamos lá conjunto de observadores, investidores, pessoas de diversas partes do mundo, como é que receberam essa ideia, né, da transição energética? A matriz nossa é uma matriz limpa, né? Nós temos aí 85% da nossa energia vem de fontes renováveis. Mas como é que as pessoas
que estavam participando da COP receberam essa iniciativa do Estado? Eu acho que é uma iniciativa assim, muito inovadora do ponto de vista que nós, do mesmo que a gente estava falando antes da agricultura de baixo carbono, todo mundo sabe que o Brasil tem essa capacidade de matéria-prima, muitos inventários já foram feitos da potencialidade dos ventos, das águas, solar, enfim, até do hidrogênio verde nós temos aqui para o estado. Mas uma coisa é a gente ter a potencialidade, saber que pode executar licenciamento, que é a matriz renovável, e outra coisa é eu empacotar isso em um formato de projeto a ser financiado hoje. Então, o que nós entendemos? Esses projetos, eles estão muito maduros, e um dos impulsionadores dessa ideia foi o nosso edital de hidrogênio verde que nós lançamos no início deste ano, de mais de 100 milhões de investimento para projetos que já estavam maduros, estavam prestes a acontecer em empresas gaúchas, e que, por limitação de recurso, nós tivemos 4 selecionados e tivemos 16 inscritos. E nós sabemos que esses inscritos, muitos deles estão aptos a iniciar amanhã. Então, o que nós vamos fazer com esses projetos? E aí a criação da agência de investimentos, a Invest, a Invest veio para transformar tudo isso que nós pesquisamos e temos nas secretarias em um produto que possa render um desenvolvimento econômico para o Estado. A Invest pegou todos os levantamentos que a Secretaria tinha de inventários, mapeamentos, licenciamentos ambientais, a maioria desses projetos já estão licenciados, entrou em contato com os empreendedores, fez a valoração dos investimentos, e por isso que a gente tem esses 57 bilhões de reais, e inclusive o Booking traz um prazo. Projeto para ser executado de 26 a 28 do ano de 26 ao ano de 28, depois perde a maturidade, e tem de tudo. Tem projetos puramente de geração de eólica, tem projetos de biogás, tem projetos de hidrogênio verde, e hidrogênio verde para produção de amônia e de fertilizantes, hidrogênio verde para combustível para locomoção de veículos de carga. Então foi um booking organizado e que foi muito bem recepcionado, porque na COP a gente tem aquelas empresas e aqueles países que não vão conseguir executar a sua neutralidade. Eles vão precisar financiar o desenvolvimento em outras partes, entendendo todos como um só. O somatório tem que ser negativo para a gente influenciar menos no aquecimento global. Então, as pessoas ficaram surpresas com a maturidade desses projetos, e a Invest esteve lá não só no lançamento, mas depois ela ficou na COP apresentando isso para outros países. Recentemente eu vi uma matéria que falava que o Japão, que a China, fazendo todos os investimentos que tinham em renováveis, chegaria a uma redução de 40% das emissões. Ou seja, tem setores que não vão conseguir reduzir e neutralizar, eles vão precisar de outros elementos. E o Rio Grande do Sul se coloca como uma oportunidade para que isso aconteça, e o Booking foi um momento onde esses investidores estiveram, então, presença maciça de investidores externos, e aquilo é um Booking para fora, não é um Booking interno. Secretário, a senhora falou exatamente do edital, né, do hidrogênio verde, e já na COP o governador formalizou um contrato com a BI8, né, que é uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, é referência já do ponto de vista de inovação, né, para a criação de um primeiro posto para a produção de hidrogênio verde. Haverá um aporte por volta de 30 milhões, né, do Badesul, a empresa aporta mais 8 milhões. Qual é o impacto dessa questão? Porque o hidrogênio verde ainda é algo que, digamos, ainda não chegou ao domínio público, né? Não, e qual é o impacto disso, né? Jairo, o hidrogênio verde é experimental no mundo. A gente viajou muito para ver plantas, e as plantas são piloto. Então, assim, todo mundo está experimentando, porque ainda é uma tecnologia cara, porque ela é nova e porque ela usa de fontes renováveis. Então, eu tenho que ter uma energia renovável para poder produzir o hidrogênio verde. Mas a assinatura com a BH ela foi importante porque ela é um marco, assim.
onde nós tivemos não só a assinatura, mas a emissão da licença ambiental. Sim, a FEPLAN, então, a FEPLAN, que é um avanço, né? Que você tem já a capacidade de executar imediatamente. Então, esse edital deste ano, né, do final do primeiro semestre deste ano, então andou muito rápido. E a BH levou também um outro combustível que é muito interessante, que é o Bivante, que é um produto, um combustível que pode substituir o combustível fóssil e que reduz praticamente 90% daquela fumaça preta e tem redução também de gases de efeito estufa e posicionou um caminhão dentro da COP. Então eles tinham um caminhão movido a esse Bivante que era acionado de tempos em tempos e para assim, a surpresa de todos, não tinha aquela fumaça preta, não tinha aquele cheiro do diesel que nós estamos acostumados, mostrando que o Rio Grande do Sul está à frente do ponto de vista da inovação. Mas, voltando para o hidrogênio verde que eles produzirão, como você falou, eles produzem biodiesel, etanol, agora esse Bivante e o hidrogênio verde também. O nosso edital, ele selecionou aquelas empresas que preencheram os pré-requisitos, então nós temos desde da BH, que tem essa produção de hidrogênio verde para uso num posto que vai abastecer frotas de caminhão. Nós temos a própria Tramontina, que também foi selecionada e que vai produzir o combustível para usar dentro da sua matriz da planta, movimentando os equipamentos internos e que é muito, muito importante. Então, nós verificamos no edital uma diversidade locacional, porque as empresas que participaram eram de várias partes do estado, porque a gente tem potencial de energia renovável, e também de consumo, e vários tipos de uso. Então, o amadurecimento da cadeia do hidrogênio verde vai levar alguns anos ainda, assim como o próprio etanol. Quando surgiu não foi imediato, e nós fazemos votos que ele venha de novo, porque ele é um combustível importante na transição. Mas a assinatura com a BH marca a efetivação de uma política que começou lá em 2019, nós começamos a pensar em tudo isso, e aí tivemos o estudo da McKinsey em 2022, e o lançamento dele, e então é uma política que ela tem sido fundamentada em conhecimento, mas as indústrias já estão ligadas nisso, e isso é muito importante. Então foi muito legal fazer isso lá na COP, porque mostrou que aquele Rio Grande do Sul da enchente também é o Rio Grande do Sul do hidrogênio verde. Então, nós não queremos sair, nós queremos atrair investidores, atrair pessoas, e nós estamos conectados em 100% com essa pauta. Secretário, para a gente finalizar, duas questões, né, que eu gostaria de colocar. A senhora participou na Escócia, depois Egito, Emirados Árabes, Azerbaijão e agora no Brasil, em Belém. A COP, né, teve aquele primeiro encontro dos presidentes, que foi anterior, a COP iniciou semana passada, que foi um momento muito importante, e agora está nos seus últimos dias. O que a senhora, a partir da sua experiência, o que nós podemos esperar efetivamente dessa COP e como é que o Rio Grande do Sul sai olhando para o futuro, né? Nós temos aqui uma experiência vivida, né, duras penas, e o Rio Grande do Sul teve uma capacidade de resiliência, resistência, né? E aí o papel do governador, né, com também a sua capacidade, a sua liderança e a sua motivação. Como é que o Rio Grande do Sul a senhora coloca para um cenário para 2050? Quais são os cenários, né, que a senhora desenha? Essas duas questões para nós finalizarmos. Bom, eu acho que a COP ainda está nessa fase de negociações, mas a COP do Brasil ela foi diferente, especialmente porque ela se propôs a esse mutirão e a ação. Então, a questão do financiamento ela está em todas as COPs. Sempre existe uma resistência no financiamento daqueles que já se desenvolveram e que vão ter uma dificuldade de redução de emissões, mas eu acho que foi muito prudente essa questão do mutirão, porque ainda
que a gente esteja subestimando e tenha valores pequenos de financiamento. Tem muitas coisas que podem e devem ser feitas agora e que precisam começar a ser feitas. Então, a COP do Brasil, ela motivou esse mutirão e as pessoas, assim como o Rio Grande do Sul, quiseram mostrar, não, nós estamos fazendo, aqui está sendo feito. E essa troca de experiências do que dá para ser feito, independente de qualquer contexto, ela traz um amadurecimento daqueles que estão na discussão há muito tempo. Eu tenho uma opinião de que as COPs talvez não tenham avançado com tanta velocidade, porque num primeiro momento elas começaram com uma reunião fechada de idealizadores, e aí nós vamos decidir o que aquelas pessoas do mundo vão fazer, e as pessoas não participando dessas discussões. No momento em que a gente abre para o privado, abre para o público, abre para o governamental, para sentarem todos e dizer, olha, até onde eu consigo, o que eu posso fazer, porque não é fácil, transição energética não é fácil, adaptação não é fácil, existem limites e tem uma dificuldade imensa da gente conseguir integrar o que a ciência diz que é verdadeiro, que é fático, que é exato, o que tecnicamente a gente consegue executar. O senhor sabe, no executivo a gente tem limitações, não só financeiras, a gente tem limitações de capacidade executiva mesmo, e politicamente as vontades. Então, acho que a COP de Belém foi muito feliz nessa questão do mutirão, e ela conseguiu trazer as discussões para a prática. E isso faz com que as pessoas entendam qual é o lugar delas também. E que, na minha percepção, vai fazer, de fato, as coisas acontecerem. É eu, como indivíduo, me enxergar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, assim, abriram uma cortina quando teve a enchente, para todo mundo saber, mudança climática, agora eu vi, é isso. Então, todo mundo que não tinha ideia disso, teve aqui no Rio Grande do Sul. E a COP de Belém trouxe muito isso. Então, acho que foi muito assertiva. A gente teve vários documentos aportados já para o compilado final, e um deles importante também é da necessidade da caracterização da agricultura do Hemisfério Sul, que nós falamos ainda. Isso é um dos avanços que a COP de Belém já colocou, e foi entregue a conclusão do grupo que se formou lá no Egito e que terminou agora com esse consenso de que há de se ter os novos métodos. Inclusive, a gente fez uma reunião com o IPCC, que é um painel interministerial e internacional que faz os inventários, e eles pediram que a gente aportasse exatamente as pesquisas que a gente está realizando aqui no estado. Então, isso também eu acho que a COP traz. E, com certeza, a agricultura e pecuária vai ser antes e depois da COP de Belém, nas COPs daqui para frente. Nós já tínhamos vários, possivelmente a próxima COP vai ser na Austrália, e nós tínhamos vários produtores rurais australianos ali visitando e falando com as organizações deles de nós também temos que ter isso aí na nossa COP, porque nós também somos agricultores e nós também sofremos as mudanças climáticas e queremos demonstrar boas práticas. E o Rio Grande do Sul, ele tem se tornado cada vez mais case dessas práticas. Então, acho que também essa energia do governador Eduardo de estar presente e não poupar esforços para essa pauta e recursos está sendo reconhecido nesse âmbito da COP. Então, as pessoas vão querer acompanhar, não sou só eu que venho na sequência, tem muitos que fazem essa sequência de COPs e vão querer saber a evolução. Lá em 2023 a gente identificou, em 2024 a gente criou o plano, em 2025 como é que esse plano está andando, o que a gente já recuperou, em 2026, e aí, como é que funcionou o plano? Porque até agora também a gente está tendo o recurso do FUNRIGS, que tem um limite de uso. Então, como é que a gente vai prever isso nos orçamentos? O que tem que mudar no orçamento da União e dos municípios? Então, essas ações, eu acho que o Rio Grande do Sul vai ter cada vez mais espaço na COP. Eu faço votos disso, independente da minha pessoa. Espero que se levem, porque as políticas que nós estamos executando não são só deste governo. A maioria das políticas da pauta climática são de 2010. Então, é isso que eu espero. Eu espero que nós, enquanto sociedade, e o Estado como um todo, não esqueça
do que nós passamos e não esqueça que a gente precisa estar unido para que esse plano dê certo. E eu acho que a COP espera isso, que a gente possa mostrar na sequência essa nossa evolução. Quero agradecer a participação, a presença, as ideias da nossa secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, a engenheira florestal Marjorie Kaufmann. Centro do Debate encerra aqui, não deixa de compartilhar, de levar essa boa semente de ideias, buscando aquilo que é essencial, aquilo que é relevante. Eu te encontro na próxima semana. Até lá.